Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Descomplicando o Mountain Bike. Meu nome é Gleison Trindade e aqui eu procuro dar sacadas inteligentes para tornar o seu pedal mais prazeroso e menos complicado. O tema de hoje, ele se confunde com manutenção da bike e manutenção dos equipamentos da bike. É muito importante ressaltar que muitos dos ciclistas acabam não tendo uma real dimensão do que fazer com a sua bike quando compra, porque ela é um objeto novo, a maioria desconhece todas as técnicas e acaba por adquirir um produto que não atende às expectativas que esse ciclista tem. Por isso, em vários vídeos, em seguidos vídeos, eu venho falando que comprar bike de internet acaba sendo uma grande furada. Isso porque as peças que vêm, que compõem essa bike, principalmente o grupo da relação corrente, coroa e cassetes, câmbio, não são, às vezes, do nível que esse comprador pensa que esse equipamento é. E como é um mercado novo para muitos que estão começando e para muitos que não têm conhecimento, preços na internet atrativos fazem com que esse ciclista compre essa bike para praticar o mountain bike. E isso acaba por fazer e trazer para o ciclista alguma frustração e uma dor de cabeça que ele poderia evitar se ele investisse um pouquinho mais de tempo em conhecimento e esclarecesse algumas dúvidas básicas. Para situar todos aqui nesse vídeo, eu vou deixar aqui uma informação que talvez possa te ajudar a começar a entender isso. As peças de bicicleta, tá? E algumas são duas marcas que dominam esse mercado, SRAM e Shimano, essas peças elas têm uma categorização. Tá? Então é importante você que quer adquirir uma bicicleta, você que quer começar aí a fazer o seu pedal, buscar entender como funciona essa categorização. É muito importante porque a Shimano, por exemplo, ela começa tem alguns grupos que são de entrada totalmente básicos e trazem para o ciclista, não tem uma precisão na passagem de marchas, não existe uma preocupação com o peso na confecção dessas peças, não existe uma preocupação até com a performance e com os acabamentos. Então uma trilha mais dura, uma trilha, às vezes um passeio mais duro numa trilha, pode comprometer essa relação, essas peças, e pode frustrar o ciclista aí num primeiro pedal. E aí acaba que você, que está começando, ou o ciclista que está procurando entender, acaba gastando duas vezes, gastando mais, ou então desistindo do esporte por não conhecer o básico necessário para se adquirir uma bike. Então, como o tema de hoje é manutenção da bike e manutenção dos equipamentos, o que eu vejo muito hoje nas trilhas são pessoas que fiam seu conhecimento totalmente em terceiros e buscam não entender da sua bicicleta. Vou deixar aqui algumas dicas para que você que já passou dessa fase de entender a categorização das peças e tem uma bike que já está no nível de entrada para o pedal, para uma trilha mais exigente, né, onde você vai exigir mais do seu equipamento, da sua bicicleta. Vou deixar aqui algumas dicas importantes que eu acabei construindo ao longo do meu tempo de mountain bike, cometendo erros que hoje não julgo quem os comete, mas eu quero passar aqui para você essa experiência. A primeira, a básica, que eu vejo muito
acontecendo é o ciclista não se preocupar em ter no seu equipamento de pedal um óleo adequado. Tá? Primeiro você tem que entender os tipos de óleo, os tipos de cera que se usa numa corrente hoje. Tá? Vou começar de trás para frente, até mesmo para situar aí cada um na sua realidade. Então, quando você vai fazer um pedal e você tem aí uma programação, você precisa conferir a lubrificação da sua relação, que é a corrente, coroa e cassetes ali. E essa lubrificação tem que estar de acordo com o tempo. Às vezes, nessa época agora que ainda tem chuva, existem óleos especiais preparados para que não saiam na água, eles são mais resistentes à água. E por desinformação, eu vejo ciclistas às vezes passando óleo de terreno seco para chuva. E o que acontece com isso? Se você pedala na chuva, a sua relação ela vai moer, ela vai estar ferro com ferro. E você vai aumentar o desgaste da sua relação. Isso vale para quem está começando aí, tá? E para quem já tem mais tempo de bike. Às vezes a gente negligencia esse conhecimento. Então, se você tem esse óleo viscoso, pouco viscoso, usa ele para um óleo mais fino para chuva, a água lava, tira esse óleo da relação e você vai moer a sua relação, vai aumentar o desgaste, como eu disse. E se você, ao contrário, se você põe um óleo muito viscoso e vai andar num terreno muito seco, na poeira, você vai acumular muita sujeira na sua relação, você vai comprometer, né, aí a eficiência de passar essa marcha, vai começar a agarrar, vai começar aí a formar aí uma borra e também vai aumentar o desgaste da sua relação. Então, esse é o primeiro toque para a questão de manutenção aí do conjunto da relação. Vale lembrar também que caso você vá fazer uma trilha mais longa, num tempo mais seco, é importante você ter o óleo que você usa na sua corrente no seu kit pessoal ali, tá? E a gente faz isso, usa muito esses vidrinhos de pirona, esses vidrinhos aí de colírio, mas vale uma dica, não deixe isso perto dos seus kits não deixe isso sem identificação, melhor, porque pode alguém confundir num vidro de colírio, por exemplo, e jogar um óleo no olho, tá? Isso já havia acontecer com amigos e quase aconteceu comigo. Então identifique ali, tá? Faça uma marca, troca a tampinha, faça qualquer coisa para ficar identificável a quem mora na sua casa ou até para você mesmo. Mas é importante você ter esse sobressalentezinho aí, uma porção menor do seu óleo, para distâncias mais longas em terrenos mais secos, para você relubrificar a bike no meio da trilha. E qual é o momento certo de fazer isso? No momento que você começar a ouvir um barulho diferente na sua relação. Qual é o barulho? Você vai aprender. Você vai aprender a ouvir esse barulho, tá? E vai te incomodar. Então é importante ter esse cuidado para pedais mais longos. Você tá com esse óleo na sua bike o tempo todo. Nessa parte de pedal, uma outra coisa importante são as pastilhas de freio. Você precisa entender o barulho também. E assim, como é que se pega essa prática do barulho? Pedalando, tá? Mas eu aconselho você, de curiosidade, ir ali em cima ali do caliper, aonde é o tamborzinho do freio a disco das bicicletas, pega seu celular, liga a lanterninha que você vai ver a pastilha encostando no disco. Você vai ver que existe ali uma camadinha ali. E pela análise visual, você consegue enxergar se as suas pastilhas estão gastas. Porque se ela gastar toda e você continuar usando, vai ser ferro com ferro. Você vai comprometer o seu disco, tá? Um alerta, não faça essa inspeção visual no meio da trilha. Não tire as luvas e toque no disco no meio da trilha, porque o disco vai estar quente, ele vai queimar sua mão, tá?
Em casos de tombo, às vezes, quando a gente acaba caindo, e eu já tive tatuado na perna o disco, porque o disco quente encostou na minha perna num tombo e ficou a marca dele na perna. E fica certinha a marca, diga-se de passagem. Então, observar essa pastilha de freio. Isso é bom fazer antes do pedal. Esse toque que eu estou dando é para que você faça essa inspeção visual antes do pedal, antes de sair para pedalar. Pega a lanterninha do celular, vai lá, existe um orifício no tamborzinho, chama caliper. Existe ali um orifício que você vai jogar a lanterninha e você vai ver lá as pastilhas e o disco. Você faz a análise visual para você enxergar se está tudo certinho ali com as suas pastilhas de freio, tanto da frente quanto de trás. Às vezes pode começar a cantar, né, fazer um barulho muito estridente na trilha quando você freia. Isso chama vitrificação da pastilha. Isso aí um técnico vai saber tirar esse barulho, tá? Mas é importante olhar isso para que você também não estrague o seu equipamento, não tenha um desgaste maior do seu disco, que é um custo a mais que você vai ter. E no uso excessivo, eu já vi disco afinar tanto e ficar fininho, e um disco quebrado pode jogar no chão porque a roda vai travar. Então, isso é o extremo, tá, gente? Não acontece do dia para a noite, não. Isso são durante muito tempo usando errado essa situação. Ainda nessa manutenção holística ali, visual, é importante você conferir as folgas da sua bicicleta. Para a bicicleta, confere a folga da roda dianteira, a folga da roda traseira, confere aí a folga da direção, e isso é válido estar lembrando em todos os momentos para você que está começando a fazer essa inspeção antes do pedal. Vamos lá. Uma outra observação importante a se fazer é com relação à calibragem dos seus pneus. Existem ciclistas que sobem na bike e pedala. E encosta a bike, ele manda lavar e pedala. E pode acontecer que aonde você mandou para manutenção não confere a calibragem e você também não confere. E você acaba pedalando com um pneu com a calibragem baixa. Isso aumenta o desgaste dos seus pneus, ataca diretamente a sua performance no pedal, porque você vai estar pedalando mais pesado, vai ter mais contato de borracha no solo, dependendo do tipo de terreno. Isso é muito importante entender, essa questão de calibragem. No momento oportuno a gente vai estar falando sobre isso. A calibragem ela é diferencial para que você melhore na sua performance e canse menos. Tá? E a calibragem também te garante, por exemplo, num terreno rochoso, uma calibragem muito alta, você perde muito contato com o solo, né? No caso, com muito cascalho. E isso vai te jogar mais para o chão. A bike vai ficar mais instável embaixo de você. Então, uma calibragem ideal para terrenos é importante você começar a procurar entender, porque acaba que influencia no seu tipo de pedal, no seu ritmo de pedal. Tanto dianteira quanto traseira. E a dianteira ainda é muito importante para você não ficar com a frente saindo e cair facilmente. Voltando, né, na questão das marchas, como existe uma legião de ciclistas começando, e bicicleta, tanto a de 2, 3 coroas, 10, 12 cassetes atrás, catracas, existe aí a chainline, é a linha da corrente. E existem algumas regras de ouro que precisam ser respeitadas para que você tenha uma passagem de marcha suave e para que você não torça a sua corrente. E o que isso influencia diretamente no desgaste da sua bike? Simples. Se você usar uma marcha muito torta, por exemplo, a primeira, vamos falar que é uma bike de 3 coroas, primeira a menorzinha, segunda no meio e terceira a maior. E que você use a coroinha, tá? Lá atrás no cassete, com a catraquinha, com a menor. Você vai ter uma torção, a sua corrente vai estar forçosamente torcendo. E essa torção desgasta todo o grupo, porque é uma marcha que não é feita para ser utilizada. Então, para quem tem 3 coroas,
é muito importante observar algumas regrinhas que eu vou passar aqui agora. São regras simples e dá para ser bem entendida, tá ok? E isso influencia sim na manutenção da sua bike, porque você vai ter um desgaste menor da sua relação, como eu já disse antes. Quando você usar a coroinha, temos aí por convenção a regra 2-2, tá? Você não usa as duas menores. Se for uma bike, por exemplo, 3,7, 3,8, 3,10, por exemplo, você, mesmo que seja qualquer uma dessas, você nunca vai usar coroinha com catraquinha. E a segunda menor, nunca, tá certo? Então você preserva essas duas menores com a coroinha. Se você parar para pensar, essa marcha, coroinha com catraquinha, existem marchas ali na coroa do meio ou na maior que vão ter o mesmo torque, o mesmo giro que essa pequenininha com pequenininha. Então não é necessário usar. Não faça isso. Você força o desgaste tanto da corrente, quanto do cassete, que é a catraca, quanto dos pinhõezinhos ali, das roldanas do câmbio, que o câmbio vai trabalhar forçosamente numa posição que não é ideal para ele. Então, reforçando, coroinha, você não utiliza as duas menores, ok? Agora, a coroa do meio, é uma coroa... Vamos passar para a coroona, para a maior coroa. A coroona, você usa o mesmo princípio. Você não vai usar as duas maiores. Então, maior com maior, menor com menor, não se utiliza. As duas maiores, pelo mesmo princípio de torção, certo? E pelo um segundo problema, você vai forçar muito a mola do câmbio, tá? Porque vai trabalhar muito esticado e isso reduz a vida útil do seu câmbio. E o mesmo princípio, não há necessidade de coroão com catracão. Existem outras marchas que vão te dar o mesmo torque, a mesma potência e o mesmo giro, que é essa relação grande com grande. Então não faça. Aí fica, e a coroa do meio? A coroa do meio, né, numa bike aí 18 marchas, ou 21 marchas, ou 27 ou 30, você não usa a coroa do meio nem com o catracão e nem com a coroinha. Então assim, pequenininha, coroinha, não usa com catraquinha nem a segunda pequena, coroão não usa com o catracão nem a segunda maior. Coroa do meio não utiliza com o catracão e nem com a catraquinha. Isso faz com que você não tenha essa torção e você vai preservar muito a sua marcha. Hoje a maioria dos cassetes, né, das catracas, elas são indexadas. E acaba que quando você dá o toque, a marcha suavemente pula ou desce para a marcha que você escolheu. E o que a gente brinca muito, às vezes eu vejo pessoas pedalando e vai passar a marcha, aquela barulhada de ferro estalando, e a gente grita, debreia! Bicicleta não tem embreagem. E o que é debrear no mountain bike ou no ciclismo? Primeiro é você tirar, na hora que você está pedalando, na hora que você passou marcha, você força, passa a marcha e continua com mais leve, que aí você vai tirar a tensão do pedal e da corrente e a marcha vai passar suave. Na prática, como que você faz isso? Imagina que você está aí subindo, né? Começou a subir, vai começar a subir, e aí você embalou, na hora que você começar a subir, dá aquela forçada, na hora que você dá aquele giro mais forte, na hora que você afrouxou, você passa a marcha, para que a marcha encaixe suavemente, sem forçar, tracionar demais a corrente e os dentes do cassete e da coroa. Isso aumenta muito
o período de vida do seu grupo. E aí, qual que é o tempo ideal de se dar manutenção num grupo de relação, numa relação dessa, né? E o que gasta primeiro? Geralmente o que se gasta primeiro é a corrente. Existem, hoje, sempre existiu, né? Aparelhos que se você mede ali o desgaste da corrente. E o limite é até 0,75. Esse é o limite na hora de trocar. Eu já vi pessoas trocar corrente com 1.000, com 2.000 e com 3.000 para chegar no desgaste certo. Se você deixar desgastar demais, você acaba comprometendo todo o seu grupo. Tem que trocar cassete e às vezes até algumas coroas, uma coroa ou duas. O princípio lá da relação serve também para quem tem duas coroas, ok? Você não usa a menorzinha com a menorzinha e na segunda você não usa a maior com a maior também, tá? Maior com a maior. No caso, a maior você não usa com a maior, né? E a menor você não usa com a menor. E para quem tem uma coroa apenas, pode usar tudo. O desenho já é preparado para isso e a corrente é diferente. E entenda que, para você que está começando, que as correntes não são iguais. Existem corrente para 10 velocidades, para 12 velocidades, para 11 velocidades. Tá? Existe corrente específicas para bikes que tem duas coroas. Então, assim, existe toda uma especificação técnica diferenciada. Então, no desgaste da corrente, vale ressaltar que realmente vai muito do torque e da manutenção que você faz na sua casa, na sua bike. Não dá para pedalar, deixar a bike lá e pegar no outro dia, 2 dias depois. E tem que dar uma manutenção, passar um pincelzinho nos elos, né? Uma dica boa, né? Se sujou muito a relação, a corrente, é desengordurante. E qual que você usa, né? Qual que eu indico? Atualmente, eu uso ou Veja, ou Wall, ou qualquer um desses desengordurantes de cozinha. Muito bom ali na corrente, porque acaba tirando a corrente, fazendo todo o trabalho, no caso da corrente fora da relação, depois põe no lugar, tá lubrificadinha, bonitinha, lubrifica, limpa. E não dá para lubrificar na hora que vai pedalar. É bom lubrificar de véspera e antes de pedalar, dar uma camada de reforço. Isso vai aumentar a conservação da sua relação. E faz total diferença. E se você seguir esses passos de lubrificar, não usar essas torções, debrear na hora que for passar a marcha, você vai ter um grupo por mais tempo. Porque se você for só andar e moer, eu já vi gente arrebentar um cassete aí com 600, 700 quilômetros, tá? Porque o cassete é de alumínio, né? E acaba que foi só pedalar. Então, tá em condição de comprar uma bike cara, uma bike top? Ótimo, compre essa bike top. Mas procure entender os pormenores, ok? Não é só na oficina, na mão do seu mecânico, que esses problemas serão resolvidos. Você precisa ter noção, porque na trilha, a sua bike vai precisar de você. E ela é sua melhor amiga, naquele local, naquele momento. Então você precisa entender esses princípios para que você mantenha a saúde da sua relação em dia, né? Então, essa parte de relação cassete coroa corrente, câmbio, eu acho que está bem clara e dá para se ter bastante noção do que pode ser feito e do que não pode ser feito. Recapitulando, é bom que você tenha uma dose menor do seu óleo para levar para o pedal, saber qual óleo utilizar, óleo para chuva, mais viscoso, a cera para tempo seco, mais fininha. E aí são ceras que hoje tem feito total diferença e o desgaste tem sido bem menor e a relação fica sempre mais limpa, então mói menos. Conferir aí as pastilhas, né, da sua bike, para não ficar ferro com ferro, calibragem dos pneus, ver se tem alguma folga na sua bicicleta
para que você sinta segurança na hora do pedal. Partindo aí para fechar esse conhecimento da bike, que eu acho que é muito importante, é você ter a noção dos barulhos que acompanham sua bike. Se algum barulho aumentou, para e confere todas as peças de segurança. Esses dias, por exemplo, eu estava pedalando, eu tinha feito uma manutenção no meu banco, né, no meu selim, e começou um barulho diferente. Eu parei, eu fui ver, ele estava afrouxando. Só que na hora do pedal você acaba não sentindo. Então, um barulho diferente, para e confere para que você faça uma inspeção visual na bike. Falando em inspeção visual, hoje as bikes estão cada vez mais tecnológicas, mais leves, e os equipamentos, os materiais de composição mais finos. Então, sempre que fizer uma trilha, vou dar um exemplo, uma bike de carbono. A bike de carbono é para indivíduos até 80 quilos. Passou disso, você estressa muito esse quadro de carbono. Aguenta? Aguenta, mas você estressa muito. Então, sempre faça uma inspeção visual nas juntas da sua bike, ali onde encontra os tubos, faça visual num dia claro, vê se não tem nenhum tipo de rachadura, de trinca. É muito importante você fazer essa inspeção para que você tenha segurança, porque é um equipamento que você vai estar descendo pirambeiras perigosas, subindo montanha, né, e cair por o estresse de um quadro, ele quebrar, pode acontecer? Pode, mas você pode evitar se você identificar, às vezes, uma pequena rachadura antes. Então, é de suma importância você fazer uma inspeção visual na sua bike. Ok? Voltando lá no começo desse vídeo, falando das bikes que não são preparadas para o mountain bike, que parecem ser mountain bikes, mas só tem aparência, mas não tem tecnologia, não tem peças que aguentariam aí uma trilha mais exigente. Muitas pessoas me perguntam no WhatsApp, no Instagram, sobre modelo de bicicleta. E eu tenho no canal já alguns vídeos falando disso. É só você dar uma conferida que eu procuro esclarecer, tá, essas bikes, para que você não compre gato por lebre. Porque até uma inscrita no canal, ela comprou uma bike numa loja de departamento e foi dar um pedal com a bike. A bike no primeiro dia, a marcha não passava, porque como o equipamento não é de ponta, não tem precisão. Então a marcha o grupo de marcha não passava certo, o barulho o tempo inteiro, existia uma proteção na coroa, quebrou, o câmbio deu uma folga no câmbio porque ele não aguenta muito estresse. Então essas bikes, fica esse alerta, essas bikes de loja de departamento sem especificação, o preço é atraente, mas a bike não serve para a finalidade mountain bike. Ela serve sim para um passeio no parque, serve sim, às vezes, para um cicloturismo bem light, bem rame-rame, onde você vai estar tranquilamente fazendo aí o seu pedal, tá certo? Então fica a dica de hoje, que é a manutenção da bike. Cuide da sua amiga, que ela te dará bastante alegria e você conhecerá lugares inesquecíveis ao lado dela, beleza? Para que ela não te deixe na mão, cuide dela. Grande abraço, beijo no coração, até o próximo vídeo.